Nossa aula de hoje está relacionado a um conteúdo do raciocínio lógico chamado correlação de elementos. Meu nome é professora Carolina e eu estarei com vocês ajudando nesse conteúdo. Primeiramente, o que é correlação de elementos? A correlação de elementos visa encontrar uma conexão entre as informações oferecidas no conjunto de dados, ou seja, você vai ter os dados e você vai ter que relacionar esses dados para tentar conseguir um resultado. Geralmente, são indicadas várias informações diferentes do tipo o nome da pessoa ou de bicho, cores, qualidade de objeto, profissões, tipo de carro, atividades, entre outros. Todas as informações podem estar reunidas em um único exemplo, em um único enunciado de problema. Para resolver questões relacionadas à correlação de elementos, a gente tem algumas dicas, né? Primeiramente, é necessário encontrar uma relação existente entre os dados expostos no enunciado, fazendo conexões entre as características indicadas. Então, você tem que retirar do enunciado quais são os dados que ele está te dando, tentar fazer relação entre as características que ele está sendo colocado no exemplo. Perguntas do tipo qual, onde, quem, o que, quando, entre outros, devem ser realizadas para facilitar o entendimento. Entretanto, há uma necessidade sempre de fazer tabelas que possam facilitar a resolução do problema, expondo principalmente os dados e tentando relacionar para encontrar uma resposta. Bem, o nosso primeiro problema é de 1996 e a gente vai trabalhar com uma tabela para tentar resolver esse problema. Bem, o que diz o enunciado? Os carros de Arthur, Bernardo e César são necessariamente, nessa ordem, uma Brasília, uma Paraty e um Santana. Um dos carros é cinza, o outro é verde e o outro é azul. O carro de Arthur é cinza, o carro de César é o Santana e o carro de Bernardo não é verde e não é Brasília. Então, podemos concluir que as cores da Brasília, da Paraty e do Santana são, respectivamente, alternativa A, cinza, verde e azul, alternativa B, azul, cinza e verde, alternativa C, azul, verde e cinza, alternativa D, cinza, azul e verde, e, por fim, alternativa E, verde, azul e cinza. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é tentar olhar o enunciado. Se você ler o enunciado novamente, você vai perceber que existem 3 características aí, que seria o dono do carro, o modelo do carro e a cor do carro. Em relação ao dono do carro, nós percebemos que existem 3, o Arthur, o Bernardo e o César. O modelo do carro está se referindo a Brasília, a uma Paraty e um Santana. E, por fim, as cores relacionadas aos modelos de carro é a cinza, a verde e a azul. Então, tomando essas informações, nós temos que reuni-las em tabela que possa relacionar essas informações para que obtenha o resultado. Então, a primeira coisa que eu construí foi a tabela. Então, eu coloquei na primeira coluna o dono do carro. Ou é o Arthur, ou é o Bernardo, ou é o César. Em seguida, eu coloquei o modelo do carro e a cor do carro. Paraty, Brasília, Paraty e Santana, e cinza, verde e azul. Então, com a tabela exposta, nós vamos agora tentar coletar outras informações. Então, a primeira informação que tem no enunciado é o seguinte: após você ler todinho, você vai chegar na parte o carro de Arthur é cinza. Então, essa é a informação importante que está dentro do texto. Vamos tentar analisar. Bem, pegamos a tabela. Então, se o carro de Arthur é cinza, ou seja, o Arthur está na primeira linha aqui, é isso? No modelo do carro, ele está relacionado a qual? A cinza. Ou seja, a gente vai colocar sim nele. O que eu estou querendo dizer
quero dizer que o carro do Arthur é cinza. Então, é sim, ele é cinza realmente. Então, se ele é cinza, o que pode acontecer? O Bernardo não vai ser cinza, o César não vai ser cinza, enquanto a cor do carro de Arthur também não vai ser o quê? Verde e azul. Ou seja, nós temos a informação de então que o carro de Arthur é cinza. Vamos ver a segunda informação. Na segunda informação, o que ela traz? O carro de César é Santana. Então vamos lá continuar a nossa tabela. Bem, o que ele está dizendo? Que o carro de César é Santana. Então, a última linha é a linha do César, não é isso? Então, a coluna que está com Santana, eu vou colocar o quê? Sim. Entretanto, se o carro de Santana, do César é o Santana, significa que a Paraty não vai ser do César e também a Brasília também não vai ser do César. Consequentemente, se o carro Santana é do César, então ele não vai ser do Bernardo e não vai ser do Arthur também. Então, segunda informação colocada também na tabela. Vamos para a terceira informação. Na terceira informação, o que diz? O carro de Bernardo não é verde e não é Brasília. Então, com a mesma tabela, a gente vai analisar essa informação. Pronto. Então, o que ele fala? Ele fala que o carro de Bernardo não é verde. Ou seja, Bernardo está o quê? Na segunda linha, então ele não é verde, ó, tá vendo? Então eu coloquei até de vermelho para que chame a atenção de vocês para colocar aqui. Ele não é verde. E também não é o quê? Uma Brasília. Então, eu vou lá onde tem Brasília e também coloco o quê? Não. Pronto. Aí eu tenho as três informações que o texto traz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar as tabelas, tá? Então, primeiramente, vamos lá. Vamos analisar, então. Primeiro, percebam que Bernardo, ele não é uma Brasília. Não é isso o modelo dele? Como foi dito na informação 3. E ele também não é um Santana. Se não é Santana e não é a Paraty e não é uma Brasília, consequentemente ele vai ser o quê? Uma Paraty, ok? Então, já resolvemos também esse problema. Outro fato, se o carro de Bernardo não é cinza e também não é verde, o que vai acontecer? Ele só pode ser azul. Então, nós temos a primeira descoberta, que Bernardo possui sim uma Paraty e que a cor dela é azul. Então, primeiro detalhe já resolvido. Bem, vamos continuar. Bem, o que vai acontecer? Aqui, ó, no azul, nós descobrimos que o Bernardo, ele vai ter o quê? O carro dele é azul. Se o carro dele é azul, consequentemente, nem o Arthur e nem o César vão ter o quê? O carro azul. Vocês concordam comigo? Então, nem o Arthur e nem o César vão ter carro azul, porque o carro azul já é de quem? Do Bernardo. Consequentemente, o verde do mesmo jeito. Se o Arthur não tem carro verde e se o Bernardo não tem carro verde também, quem vai ter o carro verde? O César. Então, o César, ele vai ter sim o carro verde. Agora, vamos analisar o modelo do carro, ok? Percebam que eu tenho que a Paraty não é do César, porque o César tem o Santana. Em contrapartida, eu sei que o Bernardo, ele tem sim uma Paraty. Ou seja, se o César não tem Paraty e se o Bernardo tem Paraty, então o Arthur não pode ter Paraty, já que o Bernardo já tem. Então, ele não vai ter Paraty. Consequentemente, se o César não tem Paraty
não tem Brasília, perdão. O Bernardo também não tem Brasília, então sobrou quem tem a Brasília? O Arthur, ok? Então, nós estamos com a nossa tabela toda bonitinha aí. Vamos agora analisar cada um das linhas. Então, o Arthur, não é isso? Aqui em cima, ele vai ter sim uma Brasília. Qual é a cor dela? Cinza. O Bernardo vai ter o quê? Uma Paraty, que cor? Azul. E o César vai ter um Santana, não é isso? De cor verde. Então, nós conseguimos pegar o modelo lá, pegar o problema, gerar essa tabela e da tabela coletar esses dados aí. Agora, vamos voltar no enunciado do problema. Então, qual vai ser a pergunta? Podemos concluir que as cores da Brasília, da Paraty e do Santana são respectivamente. Vamos lá dar uma olhadinha, então, no nosso resultado. Arthur tem uma Brasília de cor cinza, Bernardo tem uma Paraty de cor azul e César tem um Santana de cor verde. Então, qual seria a sequência da resposta? Cinza, azul e verde. Ok? Então, para a gente, a resposta seria a letra D. Então, isso é um tipo de questão que pode cair em concurso e que vocês agora já estão preparados para lidar com esse tipo de problema. Então, bom estudo a todos, até uma próxima aula.